Continuando com os exercícios, aqui ele pede para a gente criar dois containers a partir de uma imagem. O objetivo aqui é simplesmente mostrar para você que a gente pode ter mais de um. A gente só tem uma imagem, mas essa imagem pode ser usada para criar vários containers. Assim como foi exemplificado lá naquela figura aqui. Ó. Eu tenho uma única imagem, que aqui é com... Não essa daqui, não. Essa daqui, a imagem exemplo 1, eu vou usar ela para criar, no caso, mais dois containers. Eu já tenho um container aqui chamado exemplo 1, né? E eu vou criar mais um container, mais dois containers aqui. Deixa eu ver o nome deles aqui. São containers independentes. Ele fala, ó, criar dois containers denominados container EXER01A e container EXER01B. Utilizando a imagem, que é essa imagem que a gente tem aqui, né? Os serviços devem estar disponíveis nas portas 3001 e 3002 do host. Então, olha só, qual foi o código que a gente utilizou para construir aquela primeira imagem? A gente usou esse código aqui, ó, né? A gente estava vindo no código aqui de exemplo, né? Desculpa, a imagem, o container. Ela tem uma versão, não é isso? A gente tem ela rodando aqui, ó, Docker Images. Está aqui a imagem. Eu vou colar ela aqui no meu bloco de notas, só para a gente facilitar a gente criar ela aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, esse daqui foi o comando para a gente criar a nossa primeira imagem, a imagem de exemplo. Agora nós vamos criar a imagem, desculpa, estou falando da imagem, container. O container aqui é EXER1A. Só que ele fala aqui, ó, esse daqui tem na porta 3001. E o container interno? Não, o interno continua 3010, mas não vai dar conflito com esse, pessoal? Cada um é um container diferente. Então, vamos lá. Eu preciso estar na mesma pasta, né? Aqui ele já está rodando esse container. Tudo bem. A gente pode parar ele, pode criar outro, tá? Deixa eu ver aqui onde eu estou. Não, aqui eu tô, não é onde eu estou, não. Eu venho aqui, ó. Deixa eu só dar um div aqui para saber se eu estou na pasta certa. Nessa pasta certa tem o Dockerfile? Tá. Então tá. Esse daqui vai rodar em background, porque eu deixei o "-d" aqui, tá? Pronto, já está criado. Quando a gente vem aqui, ó, e dá um docker ps, que são os processos que estão rodando, ó, já tem duas aqui, ó. Tem o container exemplo 1, tem o container EX1A. Então, quando a gente vem aqui, ó, esse daqui é aquele primeiro container. O segundo container, vamos colocar ele aqui, ó. Olha só, 3002, não é isso? É 3001. Está aqui, ó. 3002 ainda não temos nada. Não criei ainda. Vamos subir ela aqui. Em 3002, ele fala que é um B. Eu consigo usar aqui novamente, porque eu usei o "-d", então ele... Então, esse daqui subiu na porta 3002. Aqui, ó, 3002. Então, eu tenho três containers rodando. Ambos usaram a mesma base, ambos usaram a mesma imagem, mas eles são independentes. Nos três, estão trabalhando na porta interna, na porta 3010, mas essa porta é a porta do Linux, a porta do container. No caso do meu Windows, está na porta 3011, que é a porta 3011, na porta 3001 e na porta 3002. Então, são três serviços diferentes que eu tenho no meu Windows, que internamente é Linux, mas no meu Windows, que é o meu host, porque eu estou usando o meu Windows. Não é isso? Eles estão na porta 3011, 3001 e 3002. Então, tenho três rodando. Então, quando eu venho aqui, ó, e repito o comando aqui, ó, tá aqui os três rodando. Nas portas é 3011, 3001 e 3002. Quando eu venho aqui, ó, os containers estão aqui. Eles são containers distintos. Eles têm sistemas de arquivos
distintos aqui, ó. Eles compartilham o mesmo código, mas são totalmente independentes. Isso é o princípio dos containers, né? Containerização. Demorei a conseguir falar, né? Então, terminamos aqui. A resposta estava aqui. O objetivo aqui, pessoal, não é você saber o comando, é você testar o comando no seu computador. Porque depois você vai aprendendo o comando. São poucos comandos. Então, o importante é você aprender a estrutura. Então, utilizando o CMD, ele estava os containers que estão executando. Nós já fizemos isso aqui. Nem tinha lido ele aqui, mas é isso daqui, ó. Docker.ps. E se você quiser rodar todos, é o -a. Mas, na verdade, é que todos já estão rodando. Então, eu não consigo, eu não preciso dele aqui, né? E pede para testar aqui no navegador. Nós já testamos ambos. Então, terminamos o exercício 1. Vamos para o exercício 2. Consolidar o conhecimento sobre os comandos de expansão, parada e remissão de containers e imagens. Então, ele fala aqui, ó, utilizando o comando adequado para listar todos os comandos criados, mesmo os que não estão em execução. Então, para mim não pegar os que não estão executando, eu vou colocar o -a. O A vem de all em inglês, né? Todos. Então, nós já testamos ele. E ele fala, ó, inspeciona aqui que você tem. Então, tá, para você inspecionar o container, você executa esse comando, ó, docker inspect. Você tem ele aqui. A gente já viu esse arquivo aqui hoje. Esse arquivo, às vezes, é meio ruim de ver ele por aqui. Então, por exemplo, aqui ó, no 1A, você vem no inspect. E aqui estão tudo o que você precisa. Ele te dá uma dica, ó. A porta interna vinculada, use o parâmetro inspect, que deu exatamente esse mesmo resultado aqui, ó. Aqui ou aqui, ó, você vem na aba inspect também, né? E você pode fazer o seguinte, a saída será um objeto JSON, isso aqui é um objeto JSON, não é isso? Eu tinha que vir para a esquerda aqui, o meu rolon aqui me traiu, né? E localize aqui, ó. Será a porta da propriedade host port. Então, é isso daqui que eu estou procurando. Host port. Está aqui, ó, 3001. A porta que ele está trabalhando aqui. Ele só pede algumas coisas só para você aprender a olhar dentro dele aqui. Porque às vezes você vai ter problemas e você fica perdido. Então, aqui é uma forma de você olhar o que está acontecendo. Por exemplo, qual é a porta que de fato está externa? A porta 3001, esse daqui. O nome da imagem. Então tá, vamos localizar a imagem aqui. Tá aqui, ó, o nome da imagem usada para construir. Porque às vezes você tem um container e você não presta atenção de onde é que ele veio. Porque quando você executa aqui, você até consegue, às vezes, ver o nome da imagem que deu origem a ele. Tá? Mas o objetivo aqui é você ver coisas diferentes. O status que ele se encontra. Então, manda localizar aqui, ó, status. Tá aqui, ó, ele está rodando. Certo? Então, o objetivo dessa etapa desse exercício é você aprender que existe aqui a bin inspect, ou você pode executar o comando aqui, ó, igual é sugerido por aqui, o comando inspect também, que chega no mesmo lugar, para você ver que tem todas as informações sobre o container aqui. Agora, pare os dois containers criados no exercício anterior. Então, eu vou parar esses daqui. Para me parar, eu posso simplesmente vir aqui, ó, em containers, e mandar dar um stop aqui. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que você aprenda a usar o comando certo aqui, ó. Então, lá vamos nós. Então, docker stop, o nome do container ou o identificador dele. No caso aqui, a gente quer parar esse container aqui, 1A. Stop. Pronto. Se eu quiser restartar ele, eu posso usar o docker start ou clicar por aqui. Então, quando eu venho aqui, ó, view file, inspect. Você lembra que tinha um status aqui, que foi a última propriedade que nós olhamos? Ó, o status dele. Antes ele estava rodando, lembra disso? Foi o que a gente pediu aqui. Então, não, só parei um, não parei o outro, não. É para parar os dois. O exercício sugere isso. Pronto. Ele vai parar ele daqui a pouquinho. Certo.
Vamos lá. Após a parada, remova os containers. Agora, remover é bem diferente. Remover seria eu vir aqui, ó, clicar no delete. Mas vamos usar o comando rm. Então, só antes de rodar o comando rm, vamos voltar na letra A aqui, ó, que é para listar, que é o docker ps. No docker ps só lista o que está rodando, que no caso é só o exemplo 1. Mas se eu quiser ver todos, inclusive os que estão parados, que é o equivalente ao que eu estou vendo aqui, ó, por essa interface, né? Eu tenho que colocar o "-o" de all, não é isso? Agora ele fala, ó, remove, então é o docker rm, eu posso colocar o identificador ou o nome dele aqui, né? Então aqui, ó, se eu quero remover ele, eu não tenho o nome dele aqui. Tem. Vou remover primeiro o B aqui. Pronto. Então quando eu der um docker aqui, ó, ele já não aparece mais. Vamos pegar o próximo aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Só tem esse, eu removi os outros dois. Então, fiz o exercício 2 aqui. O exercício 3. Versionamento de imagens doc. Então, o objetivo aqui, ó, caso ainda não exista, cria a imagem exemplo 10A. No caso, ela já existe. Ela já está aqui. Ó. A gente já tem ela aqui. Ele fala, ó, a partir do exemplo 1, que é o código do exemplo 1 aqui que a gente tem aqui, né? Que é o projeto que a gente está trabalhando. Ele fala agora assim, agora eu quero que você crie o exemplo 2. Desculpa. No arquivo index, adicione o seguinte middleware. Então, ele está falando assim, ó, vamos criar uma nova imagem. Tá? Vamos criar uma nova imagem. Eu tenho dois pontos para me criar essa imagem aqui. Tá? Eu posso simplesmente usar esse código aqui, ó, que está aqui, adicionar middleware, porque ele está falando simplesmente, ó, vem aqui, ó, faz isso e adiciona middleware. É isso aqui que ele quer, simplesmente. É claro que eu vou corrigir as importações aqui, que são essas duas aqui, ou você simplesmente substitui o arquivo aqui, que eu acho mais prático para você não bagunçar aqui. Tá? Você pode simplesmente vir aqui, ó, rename aqui, exemplo, e vem aqui e rename, que aí você não precisa digitar nada de código. Pronto, já está trocado aqui o arquivo. Só que a imagem que a gente tem, pessoal, é uma imagem que está vinculada àquela anterior. E agora ele fala assim, ó, vamos criar uma imagem com a tag diferente. Então, tá, então eu vou repetir todo aquele processo de criação da imagem. O processo de criação da imagem, ele já tem aqui, ó, docker build -t, essa imagem aqui, ó, esse mesmo comando que a gente executou lá. Vale lembrar que eu tenho que estar na pasta que está o Dockerfile, hein, gente? Aí tem que estar salvo também. Está tudo salvo aqui o meu, tá? Então o tempo agora está consumindo a minha rede para criar uma segunda imagem. Tá? Vale lembrar que eu já tenho um container rodando aqui. Ó. Não tem tem um container aqui, está na porta 3011 aqui. Ó. Se a gente vier aqui, está tudo certo aqui. Pronto, ele já criou a segunda imagem aqui. Ué, não criou a imagem, não? Vamos olhar aqui. Docker Images. Só criou a imagem 1.0. Por que ele não criou a imagem aqui com o segundo aqui? Nós executamos o comando certo, que é o docker build -t imagem. Tá errado, ele recriou a mesma imagem. Porque aqui é 1.0, aqui teria que ter 1.1. Tá? Eu colei o comando errado aqui. Devia ter criado aqui. Era para executar esse comando aqui. Tá? O que foi um erro. Tá? Mas o container aqui, ó, o container, ele continua rodando. O container está na versão antiga. Mas não era o que eu queria. Né? Vamos criar a imagem aqui 1.0.
Perdão, copiei a versão errada, é a versão 1.01. Ele vai replicar o processo. Agora, quando você vem aqui, sim, de fato, tem que ter duas imagens, a versão 1 e a versão 1.1. Você tem o mesmo tamanho, são o mesmo código. E agora vamos fazer o seguinte. Ele pede agora para que a gente, com as modificações aplicadas, crie uma nova imagem, criamos. Agora ele fala, cria um container chamado exer3. A gente já sabe criar container aqui, né? Container exer3, que é para rodar na porta 3003. Internamente a gente sabe que está na porta 3010. E é para usar a tag 1.1. Então são imagens diferentes aqui. Vamos rodar ela aqui. Eu vou rodar ela aqui em modo background, tá? Pronto, ela está rodando aqui. Vamos testar o 3003 aqui. Não é isso. Rota funcionando perfeitamente. Então, já tem alguma coisa no 3003 e continuo tendo alguém no 3011, porque são containers diferentes aqui. Ó. Nós temos containers diferentes. Tá? Só que aqui o que acontece é o seguinte, vamos rever esse código aqui. O código que eu tenho aqui, só para a gente observar aqui, ó, deixa eu vir aqui no container 3, files, app, dist, index. Se você observar aqui, ó, ele tem aqui a middleware sendo consumida. E essa middleware, ela registra no arquivo de log. Então, quando eu venho aqui, está aqui meu arquivo de log. Eu já tentei acessar 3 vezes. Agora, vamos voltar aqui no container, no exemplo 1. View Files. Está aqui meu arquivo de logs, rodando 3010 novamente. Mas vamos vir aqui. Files. Ué. Ele deu um erro aqui no Files. Aqui. Vamos ver aqui. ls, cddist, ls. Tá vendo? Para começar, está na versão antiga. Ó. Ele ainda tem o exercício 3. E na versão nova, ele chama index exemplo. E quando você olha aqui, ó, cadê a pastinha de logs? Cadê o arquivinho de logs? Só me surpreendeu, ele não está rodando aqui. Agora vamos voltar aqui em containers. Vamos vir aqui, só para você ver. Quer ver essa versão, não é isso? Está aqui, ó. O arquivo de logs está aqui. Ó. Vamos voltar lá para ver se ele melhorou aqui. Não sei porque ele não está listando os arquivos aqui. Talvez seja porque a imagem está destruída, mas não é isso. Bom, não sei te dizer aqui. Mas enfim, o serviço está rodando e a gente atualizou. A gente tem a versão de um container vindo de uma imagem diferente. Tendo a mesma base, não é isso? E for navegue, olhamos, já olhamos aqui. Exercício 4. Ele fala, ó, criar o arquivo docfile dentro do arquivo exemplo 2. No caso aqui já existe, tá? Eu já deixei pronto para vocês. Mas se você fosse criar, só que esse arquivo, pessoal, ele já é um arquivo JavaScript. Ele não é um arquivo TypeScript. Então, o objetivo aqui é mostrar para você que você tem uma imagem muito mais simples, desculpa, um Dockerfile muito mais simples. Você tem o workdir, você copia os dois arquivos aqui, o package e o package.json, você instala as dependências, que é criar um arquivo node-modules, copia tudo para dentro do workdir, que é da onde você se encontra, para dentro do workdir, que é o app, expõe a porta 3011 dentro do container, mas poderia ser o 3010, tá certo? Porque aqui está 3011, mas pode ser o 3010, são containers diferentes, então não tem burocracia nenhuma.
É só para mostrar para você que você vai ter de colocar isso num lugar diferente. O comando para executar, que é o src index. Está aqui, ó, node src, para executar na pasta aqui. Então pronto, é um Dockerfile muito mais simples. Então vamos gerar a imagem dele. Então, tem que estar dentro do exemplo 2, né, gente? Que é onde você tem que ser onde você tem o Dockerfile. Então, qual é o comando para a gente criar? O comando não é o Docker build para a gente criar a imagem aqui, ó. Docker build. Na sequência, a gente vai colocar o "-t", o nome da imagem. Que aqui ele sugere imagem, exemplo 2. E a tag dela, que é 1.00. Pronto. Agora, opa, docker build, "-t". Ah, o mesmo erro que eu tinha cometido aquela hora, esqueci do ponto, lembra disso? Pronto, aí ele está consumindo minha rede, já está criado. É uma imagem mais simples, né? Porque não tem duas etapas. Então, se você olhar aqui, ó, nós já temos uma segunda imagem aqui, ó. No caso, uma terceira, né? Docker Images. Olha lá, do exemplo 2. Agora ele fala assim, vamos subir esse serviço. Agora ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó, criou a imagem, criou. Criar e executar um container chamado container EZR4. A gente tem aqui um exemplo para criar container. Então, container EZR4, igual ele sugere aqui, é para colocar internamente, não está na 3010, gente. Está na 3011. Lembra aqui, ó, ele expõe a porta 3011. Então, é onde eu tenho que colocar 3011 aqui. E externamente, ele quer que roda na porta 3004 aqui, ó. Então, aqui, lembra aqui, ó, isso aqui é do Linux, que é o container. Esse daqui é do meu Windows 11, que é 3004. Exemplo 2, que é o nome da imagem, não é isso? É o nome da imagem que eu tenho aqui, ó. Exemplo 2. Cadê? Volta aqui que eu me perdi. Exemplo 2, 100. 3004, container aqui. Então, vamos rodar. Vai rodar em modo background, que eu coloquei "-d", né? Eu não copiei. Pronto, já está rodando aqui. E quando a gente vem aqui, ó, imagens, imagem exemplo 2, e aqui o container EZR4. Quando você vem aqui, ó, View Files, app, tá lá o .env aqui, ó, tem que estar 3011, certo? E tá aqui o meu arquivo aqui, ó. src, a pastinha, index aqui, ó. Tá todo o projeto aqui, ó. Então ele tem que rodar rota para JS. Então tá aqui o meu 3011, tá aqui o meu 3003, 3004, rota para projeto JavaScript. Pronto, tá aqui. E quando a gente olha os logs, olha só, 3011 aparece aqui. E assim terminamos esse exercício. O exercício 5, eu não vou rodar ele aqui. Tá? O exercício 5, ele pede para simplesmente você vir aqui, ó, no projeto aqui, exemplo 1, e fazer isso daqui. No Dockerfile aqui do exemplo 1. E substituir, se você substitui aqui, substitua aqui também, tá? Senão você consome muito. Ele tem que baixar duas imagens diferentes, ele não aproveita mesmo. Ele pede para você fazer uso do Alpine, que você já está fazendo, então não precisa fazer de novo. Do Slim, então substituir aqui, ó, de Alpine para Slim. Então substitua aqui também para Slim. Simples assim. Slim, Slim. Tá? E depois para simplesmente 20. Então, tira isso e deixa só 20 aqui, que seria a versão default. E você verificar o tamanho das imagens, que no final você vai ver desse caso aqui. Olha só, o default, 1.64 GB. A versão Slim, 350. E a versão atual, 251.
Então, o Alpine, no caso nosso que é mais simples, é muito melhor usar a versão Alpine. E assim, finalizamos os exercícios.